Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes da Bíblia. As criaturas bíblicas que desafiam a compreensão humana e deixam até cientistas perplexos. Seres poderosos, descritos com detalhes impressionantes nas Escrituras, parecem sair diretamente de uma história épica ou até mesmo de outro mundo. Este é um mergulho profundo em 20 minutos de mistério, fé e conhecimento. Prepare-se para uma jornada inesquecível enquanto desvendamos essas figuras misteriosas que habitam as páginas sagradas. Essas criaturas não são apenas figuras simbólicas ou metáforas. Elas representam o poder de Deus, sua criação majestosa e os mistérios que ainda nos intrigam. Da força avassaladora do Leviatã à glória celestial dos querubins, cada ser mencionado na Bíblia traz consigo uma mensagem profunda sobre o divino e o desconhecido. Vamos começar nossa jornada conhecendo algumas dessas figuras incríveis e tentando entender por que elas continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo. Nosso primeiro encontro é com o Leviatã, uma das criaturas mais temidas e misteriosas da Bíblia. Ele é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, especialmente no livro de Jó, nos Salmos e no livro de Isaías. No livro de Jó, capítulo 41, Deus descreve o Leviatã como uma besta colossal que habita os mares profundos. Suas escamas são tão fortes que nenhuma lança ou flecha pode penetrá-las. Seus olhos brilham como o sol nascente e seu rugido faz tremer os oceanos. Mas o que torna o Leviatã tão especial? Para muitos estudiosos, ele é mais do que apenas um animal marinho. Algumas interpretações sugerem que o Leviatã representa o caos primordial, algo que só Deus pode controlar. A ciência tentou associá-lo a animais pré-históricos, como dinossauros aquáticos ou baleias gigantes, mas essas explicações não conseguem capturar a totalidade do que a Bíblia descreve. O Leviatã é muito mais do que um simples ser biológico. Ele é um símbolo do poder absoluto de Deus sobre a criação. Depois do Leviatã encontramos o Behemoth, outra criatura impressionante mencionada no livro de Jó, capítulo 40. Deus o apresenta como uma das maiores e mais fortes criaturas da terra. O texto diz que seus ossos são como barras de ferro e suas costas são feitas de músculos poderosos. Ele se alimenta de capim como um boi, mas sua força é incomparável. Alguns estudiosos sugerem que o Behemoth seja um elefante ou um hipopótamo, mas as descrições bíblicas vão muito além do que qualquer animal conhecido pode oferecer. O Behemoth é frequentemente interpretado como uma representação da força bruta da natureza. Ele é um lembrete de que, por mais poderosos que sejam os animais terrestres, eles ainda estão sob o controle de Deus. A ciência moderna tenta explicar essa criatura como um dinossauro herbívoro, como o brachiosauro, mas isso levanta outra questão. Como os antigos autores bíblicos poderiam conhecer tais criaturas extintas há milhões de anos? Essa pergunta permanece sem resposta. Agora, vamos deixar o reino terrestre e entrar no reino celestial, onde encontramos seres ainda mais impressionantes. Os anjos celestiais, como os serafins e os querubins. Esses seres são descritos em detalhes vívidos no livro de Isaías e no livro do Êxodo. Os serafins são descritos como criaturas aladas com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 usadas para voar. Eles cantam louvores constantemente, proclamando a santidade e a glória de Deus. Os querubins, por outro lado, são descritos como guardiões do trono de Deus. No livro do Êxodo, eles aparecem como figuras douradas colocadas sobre a Arca da Aliança, protegendo os mandamentos de Deus. No entanto, em outras passagens, como no livro de Ezequiel, eles são descritos como seres híbridos, com rostos humanos, de leão,
de boi e de águia, com rodas giratórias cheias de olhos. Essas descrições são tão complexas que parecem pertencer a outro mundo. Como podemos entender esses seres celestiais? Para muitos, eles são manifestações da presença divina, criaturas que existem em uma dimensão espiritual que nossos sentidos físicos não podem perceber. A ciência não consegue explicar essas visões, mas elas continuam a inspirar artistas, teólogos e filósofos ao longo dos séculos. Agora vamos ao livro mais misterioso da Bíblia, o Apocalipse. Aqui, encontramos criaturas apocalípticas que simbolizam o mal e a luta final entre o bem e o mal. O dragão, também conhecido como Satanás ou o Diabo, é descrito como uma serpente gigante com 7 cabeças e 10 chifres. Ele é o inimigo de Deus e lidera uma guerra contra os santos. Além do dragão, temos a besta, uma figura política e religiosa que engana as nações e exige adoração. Ela também é descrita com características animalescas, como os chifres e as garras de um leão, o corpo de um urso e a boca de um leopardo. Finalmente, há a fera que emerge do abismo, um ser que espalha terror e morte pelo mundo. Essas criaturas são simbólicas, mas também carregam um peso espiritual enorme. Elas nos lembram que, mesmo diante do caos e do mal, Deus permanece soberano e vitorioso. A ciência não pode explicar essas visões, mas elas continuam a influenciar o pensamento humano sobre o destino final do mundo. Agora que conhecemos algumas dessas criaturas bíblicas, surge uma pergunta importante: por que elas continuam a fascinar tanto? A resposta está no fato de que essas figuras nos desafiam a pensar além do que podemos ver ou tocar. Elas nos lembram que há mistérios no universo que talvez nunca entendamos completamente. Elas também nos convidam a refletir sobre o poder de Deus, a fragilidade da condição humana e o eterno conflito entre o bem e o mal. A ciência busca explicações racionais para tudo, mas quando se trata dessas criaturas, ela chega a um limite. Talvez seja porque elas não sejam apenas seres físicos, mas representações de verdades espirituais profundas. Ou talvez elas realmente existam em uma realidade que ainda não conseguimos acessar. Ao longo deste vídeo, exploramos criaturas que desafiam a imaginação e a razão. Desde o Leviatã nos mares profundos, até os anjos celestiais e as bestas apocalípticas, cada uma delas nos convida a contemplar o infinito poder de Deus e os mistérios que cercam a criação. A Bíblia nos apresenta essas figuras não apenas como histórias antigas, mas como mensagens eternas sobre fé, humildade e reverência. Se você gostou desta jornada pelas criaturas bíblicas mais poderosas, deixe seu comentário abaixo compartilhando qual delas mais te impressionou. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!